Qual o maior sufoco que você já passou? Existem alguns momentos tão surpreendentes que chega a ser difícil falar que foi por pura sorte ou mesmo coincidência. A impressão que fica é a de que realmente existe um plano para cada um de nós. Ficar à deriva no mar ou preso em alguma ruína por aí sem conseguir sair poderia significar uma morte certa. Mas muitas pessoas sobreviveram a essas situações e hoje contam como estão vivas. Meu nome é Ivan Lima e você é meu convidado para conferir algumas histórias de sobrevivência que podem fazer você acreditar em milagres. Deixa eu te perguntar, você gosta de ficar sozinho? Olha, se algum dia um grupo de pescadores chegou a gostar, eles mudaram de ideia depois de ficar 9 meses perdidos no mar. Salvador Ordonhês, Jesus Eduardo Vivan, Lúcio Rendon e outros 2 companheiros se reuniram no dia 28 de outubro de 2005 para uma viagem de pesca que duraria 3 dias. Eles se encontraram no porto de San Blas, no México, e partiram para alto mar. A situação complicou quando um equipamento deu problema e eles não conseguiram arrumar. Além disso, todo o combustível da embarcação acabou e eles ficaram de mãos atadas para retornar até a terra firme. Como se já não bastasse toda essa desventura, fortes correntes marítimas e intensos ventos mandaram o barco para mais longe da costa. Os suprimentos que eles tinham podiam mantê-los alimentados por apenas 4 dias. Só que, sem o resgate, eventualmente tudo acabou, inclusive a água. Depois de 3 dias sem comer e beber, os homens não aguentaram e tomaram da água salgada do mar, o que, diga-se de passagem, só os deixou mais fracos. A sorte foi que começou a chover um dia depois. Com alguns galões de combustível, eles conseguiram armazenar bastante água. Mas eles não conseguiriam sobreviver apenas com isso. A primeira comida deles para matar a fome foi carne crua de uma tartaruga. Lúcio, Salvador e Jesus encararam o cardápio, mas os outros 2 pescadores não conseguiram e acabaram morrendo de fome tempos depois. Até o dia do resgate, eles passaram por uma dieta que consistia em peixes, tartarugas e pássaros. O sofrimento acabou poucos meses depois, antes de completar 1 ano do sumiço deles no mar. No dia 9 de agosto de 2006, um barco tailandês passou pelo local e os levou para a terra firme em segurança. Durante todo o tempo à deriva, eles percorreram mais de 8.800 quilômetros, indo parar a 300 quilômetros da costa norte da Austrália. Agora, caso você ache que o maior problema em situações extremas é o tempo que uma pessoa fica perdida, saiba que um ambiente pode aumentar os problemas consideravelmente. Em 1994, o atleta e policial italiano Mauro Prosperi participou da Marathon des Sablés, uma ultramaratona de 6 dias pelo deserto do Saara. Um percurso de 250 quilômetros em um ambiente completamente seco e árido. Com 39 anos na época, Mauro e os outros corredores foram surpreendidos com uma tempestade de areia em algum momento da corrida. Sem conseguir se guiar, o atleta acabou saindo da pista e se perdeu dos outros. Uma situação que fez ele ficar perdido por 10 dias. Cerca de 80 pessoas estavam competindo e um número ainda menor estava correndo, o que fez Mauro ficar sozinho boa parte do tempo. Uma tempestade chegou com violência, fazendo com que ele fosse engolido por uma parede de areia. Ela acertava o rosto dele com tanta força que chegava a machucar. Mauro, então, se escondeu em um lugar e esperou 8 horas até a tempestade passar. O problema é que, quando ela passou, o corredor se deparou com um cenário completamente diferente de antes. Sem saber se mais pessoas estavam na mesma situação, ele começou a caminhar com a esperança de encontrar alguém. Infelizmente,
ele não achou nada tão cedo. Por mais que Mauro tivesse alguns equipamentos, como bússola, faca, alimentos desidratados e um saco de dormir, a água era uma preocupação constante, pois ele não sabia se encontraria um dos postos de controle para reabastecer. E só metade da garrafa dele tinha água. De acordo com Mauro, foi preciso urinar em uma garrafa de água extra para aproveitar que ele ainda estava hidratado e a urina seria mais clara e potável. No dia seguinte, um helicóptero passou perto dele, mas não o viu, mesmo que ele tenha disparado um sinalizador. O corredor até encontrou um santuário muçulmano no meio do caminho, mas estava abandonado. Ainda assim, o achado serviu como abrigo e também o ajudou a se alimentar. Com uma faca, Mauro pegou vários morcegos, arrancou a cabeça, retirou os órgãos, bebeu o sangue e comeu os corpos crus. Ele ficou 3 dias no santuário, tempo suficiente para que uma nova tempestade de areia surgisse e ele queimasse boa parte do que tinha na esperança de chamar a atenção de um avião que passou por lá. Sem sucesso, mais uma vez, Mauro se convenceu de que iria morrer e tentou cometer o suicídio, cortando os pulsos. Só que aquele não era o momento dele. Seu sangue havia engrossado e as feridas coagularam rapidamente. Para Mauro, a falha no plano tinha sido um sinal de que ele não deveria desistir. Novamente confiante, o corredor aproveitou a energia restante para retornar ao deserto em busca de ajuda. Ele caminhou por vários dias e precisou matar cobras, lagartos e insetos para comê-los crus e manter as forças. Segundo Mauro, essa também era uma forma de se hidratar, pois ele estava tão mal que deixou de conseguir urinar em um determinado momento. O pobre coitado até encontrou cactos e um pequeno oásis, onde conseguiu beber um pouco d'água. Não demorou muito para que Mauro percebesse pegadas na areia e visse animais ao longe. Depois de 10 dias, ele alcançou uma pequena vila. De lá, levaram ele para uma base militar da região, onde ele recebeu os primeiros socorros. Além de descobrir que estava na Argélia, tendo feito um desvio de 291 quilômetros no percurso, Mauro tinha perdido 16 quilos e o fígado dele quase não funcionava mais. Por mais que ele tenha demorado 2 meses para se recuperar, o atleta não parou de correr. Atualmente, centenas de pessoas participam dessa maratona, tornando quase impossível a possibilidade de alguém se perder. Bom, outras vezes, a salvação vem de maneiras tão inusitadas que é muito difícil dizer que foi sorte ou mera coincidência do destino. Um caso desse tipo ocorreu no ano de 2017, em Devon, na Inglaterra. Um garoto gritou "Olá!" na entrada de uma câmara subterrânea. E, para o susto dele, recebeu uma resposta da escuridão. O jovem Isaac Eglinton Watts e sua amiga Emily estavam caminhando por uma área repleta de árvores, quando ficaram bastante animados ao encontrarem uma construção abandonada. Por mais que os dois estivessem muito curiosos para desbravar o local, eles ficaram alertas todo o tempo, para não sofrerem nenhum tipo de acidente. Logo depois de verificarem as estruturas externas, Isaac e Emily começaram a olhar o interior, momento em que descobriram que a construção produzia bastante eco quando eles gritavam. Foi então que o jovem começou a gritar "Olá!" nas entradas das câmeras. Ele então chamou a amiga, mas ela recusou a aventura de enfiar a cabeça em um lugar escuro para gritar. Justamente na segunda entrada que ele gritou, uma voz rouca respondeu de volta. De acordo com Isaac, tudo estava muito escuro e ele só conseguia ver o que a lanterna do telefone iluminava. Extremamente assustado, ele correu para Emily e contou a situação. Mas ela só acreditou na história quando ouviu a voz surgindo da escuridão. Uma voz que pertencia a James Thompson, um homem que tinha 51 anos na época e estava em situação de rua,
antes de desaparecer. Sem saber como resgatar James da construção, os jovens pediram ajuda dos guardas florestais. A situação do homem era tão crítica que, após ser resgatado e levado às pressas para o hospital, a equipe de emergência disse que ele provavelmente morreria em poucos dias se não tivesse sido encontrado. James ficou preso no local após rastejar pelo buraco em busca de abrigo e machucar o tornozelo, o que dificultou as chances dele conseguir sair por conta própria. Sem comida e doente por ter bebido água suja do subterrâneo, o homem conseguiu resistir por um mês até os jovens o encontrarem. James disse que passou por muitos perrengues por lá. Além de estar com dor, de vez em quando ele perdia a noção das coisas. Depois de tudo, o homem acabou passando um tempo em uma casa de repouso, onde recebeu o tratamento necessário. Você já passou por alguma situação extrema de sobrevivência? Conhece alguém que tenha passado? Deixe nos comentários e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!